depois ela fica muito restrita. Então nós queríamos passar justamente com o deputado para conversar sobre esse assunto. Entretanto, a sua assessoria, muito eficiente, através do Valdinei, tão logo fechamos a pauta, o Valdinei já disparou essa manchete aí, esse assunto para toda a imprensa. Então, automaticamente nos sentimos privilegiados por poder recebê-lo aqui e também conversar sobre esse assunto que envolve aí essa decisão do promotor de justiça, o doutor Marcelo Cigari, que instaurou inquérito civil para apurar eventual ocorrência de improbidade administrativa envolvendo o prefeito José Crespo, nesse caso aí da operação, a operação denominada Prato Feito. Isso. Porque o prefeito José Crespo, nesse contexto, nós já tínhamos conversado lá no período da operação, mas eu quero só perguntar sobre o porquê do prefeito José Crespo específico, visto que esse contrato ele foi instaurado na administração do PSDB, no governo Antônio Carlos Panunzio, e tão recentemente a própria Corregedoria da Prefeitura encaminhou ao Ministério Público uma denúncia contra os gestores da época da administração do PSDB. Sim. Na verdade, o processo de terceirização em Sorocaba ele começa com o governo Renato Amari. Então, de fato, nós estamos falando aí de um período já longínquo, né, da história da administração pública. O dado concreto é que a Controladoria Geral da União, inclusive o promotor requisitou, né, as investigações da Controladoria Geral da União, ela já vem trabalhando com uma linha de investigação, porque uma parcela dos recursos que compõem aí, o orçamento do pagamento, né, e da compra da alimentação escolar tem uma parcela da verba que é verba federal. Então a Controladoria Geral da União abriu um expediente para investigar, né, vários municípios do Brasil e várias denúncias que chegaram lá. O Ministério Público Federal também entrou no processo e a Polícia Federal. Foi uma ação conjunta que durou 2 anos. O relatório da Polícia Federal tem 300 páginas. E tem, infelizmente, um capítulo lá sobre a nossa cidade. E aí, como a Operação Prato Feito, ela repercutiu até, né, deu repercussão nacional, foi uma semana de discussão sobre esse tema, e eu, por curiosidade e também por me interessar pelo assunto, é importante lembrar aqui que na Assembleia Legislativa eu que propus a CPI do escândalo da merenda naquela Operação Alba Branca, que inclusive envolvia membros da Assembleia Legislativa. O ex-presidente da Assembleia está sendo indiciado agora, está respondendo aí. Né? Então, o meu pedido não foi o pedido que foi instaurado, mas eu tinha um pedido, depois também não consegui, eu queria participar muito da comissão, mas na época a maioria dos deputados vetou a participação da minha pessoa na comissão parlamentar de inquérito. Mas enfim, nós pudemos acompanhar junto, na época, com os estudantes. Então é um assunto que eu tenho um interesse especial, porque na área da educação eu fui professor da rede pública, Oliveira, e lá dei aula no Dionísio Vieira e várias outras escolas públicas aqui de Sorocaba. E por várias vezes eu vi o aluno ir com o tapuér na fila da merenda, e aí você perguntava, ele falava, não, é para levar para o meu irmãozinho em casa, entendeu? Então assim, a alimentação escolar num país como o nosso, ela não é pouca coisa. Por quê? Porque às vezes a criança ela tem, no final de semana, fica com restrição alimentar, chega na segunda-feira, a alimentação escolar é importante para a composição aí, né, dos alimentos necessários para uma infância saudável. Então é uma área muito importante e prejudica o rendimento escolar quando a criança não tem uma alimentação adequada. Isso aí já está comprovado. Então é uma área que eu acompanho, e aí eu peguei o relatório da Polícia Federal para ler. São 300 páginas, e sobretudo o capítulo de Sorocaba. E eu vi lá uma coisa que me surpreendeu bastante. Para o ouvinte ter uma ideia, a investigação da Controladoria do Ministério Público Federal e da Polícia Federal descobriu que a EERJ e a Coan e a PEC Foods, que são as empresas que estão trabalhando em Sorocaba desde o governo Renato Amari, na verdade são empresas diferentes. São a mesma empresa. Aliás, Elia Margulo sempre denunciou isso aqui. Não, as mesmas empresas, né? O mesmo grupo, tem um nome econômico, né? Um nome até pomposo, uma holding. Né? Mas é um guarda-chuva, né? Praticamente a ideia é um guarda-chuva que tem carta marcada. Qualquer uma que ganhasse, o cofre é único. É o mesmo grupo empresarial. Então isso já me chamou a atenção. E aí o que acontece? O dado concreto é que a primeira vara criminal de São Paulo, da Justiça Federal, decretou em sentença a empresa PEC Foods, que é a atual empresa, como empresa inidônea. O que
que é uma empresa inidônea? É uma empresa que não está apta mais, né, que não tem os pré-requisitos para trabalhar para o poder público, para prestar serviço para o poder público. Bom, a lei de licitação diz que quando isso acontece, o poder público não pode celebrar um contrato com essa empresa. E também a lei de 2002, tem a 10.525, se não me falha a memória, tem no seu artigo 87 um dispositivo que diz isso. Aí o que acontece? Eu coloquei isso na representação e pensei, bom, vou levar quem de direito, que é o promotor da cidade, quem é o fiscal da lei, para que analise essa situação. Então eu coloquei lá o capítulo do relatório da Polícia Federal, né? Coloquei as oitivas que foram feitas, né? Toda a parte que interessa da cidade de Sorocaba, e levei isso ao promotor. E o promotor, né, ele instaurou um procedimento para analisar a situação em mais profundidade. Ou seja, o promotor tem várias opções. A primeira delas é rejeitar de plano uma representação. Né? Fala, isso aqui não tem cabimento. Né? E a segunda é quando ele vê que aquilo tem um fundamento, é instaurar um procedimento para levantar mais informações. Então ele fez uma série de requerimentos. O prefeito Crespo entra nesse contexto porque ele renovou esse contrato? Não, ele entra porque ele, até o momento, não tomou nenhuma atitude no sentido de rever a situação, né? Correto. De não manter essa empresa. Pelo contrário, nós vimos as entrevistas aí de alguns secretários da prefeitura dizendo que não é bem assim, que vai manter o contrato. Então, por conta disso, ele vai ter que responder. Já deu prazo de 90 dias, o promotor fez vários requerimentos, e um dos requerimentos é solicitando a cópia dos contratos para fazer essa checagem. Então nós vamos ter essa instauração desse processo, né? Desse inquérito civil aí, e vamos aguardar, ver o posicionamento do Ministério Público. Agora, é o promotor que vai decidir como é que se vai instaurar uma ação civil ou não. Está em cima do muro? Ele que está investigando. Quem está em cima do muro? Porque nós não podemos fazer pré-julgamento, né? Entendo. O que eu fiz foi, li o relatório, né? Achei que tinha algumas coisas ali que precisavam ser aprofundadas, né? E levei a quem de direito, quem é pago para isso, que é o nosso próprio Ministério Público. Aliás, tem feito um trabalho muito importante, não só em Sorocaba, mas no Brasil inteiro. Ô Raul, já que eu falei para você que nós não vamos pontuar num único assunto, você está muito paz e amor, tá parecendo Lulinha Paz e Amor nos últimos tempos. Já me falaram isso aqui, ó. O Raul foi na última entrevista com você, tá muito de boa, deixa a coisa correr. Que história é essa? É uma estratégia, ô deputado? Não, é que nós temos que... eu acho que no Brasil, nos últimos anos, a gente perdeu um pouco algumas noções básicas do direito. Vou aqui falar aqui agora como alguém que não tem atuado tanto na área, mas atua na área. O que soltar essas acusações, né? Também reduzir um pouco o debate político, com acusações pessoais. Então, eu tenho tomado esses cuidados. Por exemplo, nesse caso aí, seria muito fácil para eu, que sou da oposição, vir aqui e falar que enxovalhar todo mundo, né? Falar que ninguém presta. Mas eu acho que isso não seria bom para o debate público, porque a política, Oliveira, nós temos que cuidar dela com muito carinho, porque ela é a única forma que nós temos para poder tornar o nosso país, que é um país grande, um país soberano, um país que orgulha a todos. Não tem outra forma, entendeu? O ideal seria que, né, nós pudéssemos resolver isso, né, através de poemas, de poesias, de livros de literatura, de filmes, né? Mas não é, a luta política, é um trabalho político. E para que a gente possa ter um ambiente saudável na política, a gente precisa primar pelo respeito, mesmo quando a gente tem divergências com os nossos, vamos dizer assim, tese adversários políticos no momento, né? No caso, eu tenho uma divergência muito grande com o atual prefeito, todo mundo sabe disso, em torno de vários temas, mas nesse caso aqui, né, eu levei ao Ministério Público para que ele faça uma investigação aí em relação se ele está sendo leniente ou não. A questão é essa: a empresa está sofrendo aí um processo duríssimo, né, por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, uma investigação duríssima, tem vários, inclusive, membros presos, né? Prefeitos foram presos também, alguns vereadores e tal. Está sofrendo uma investigação e em Sorocaba não está acontecendo nada, esse é o ponto. Então nós queremos que, em relação à atual empresa, as antigas têm a corregedoria, você falou muito bem. Só que o problema é que a Polícia Federal descobriu que são o mesmo grupo. Então a empresa atual, ela precisa também, na minha avaliação, sofrer aí uma investigação, e nós encaminhamos isso ao Ministério Público. Luiz, deixa eu colocar só um outro assunto aqui, daí a gente vai colocando dentro desse contexto do mandato do deputado, um outro assunto que ganhou repercussão também recentemente. O deputado Raul Marcelo, ele repercutiu recentemente aquela questão de uma senhora de 72 anos que aguardava cirurgia na região do fêmur há mais de 50 dias. Nós, inclusive, recebemos a sonora
postada no YouTube, né? E a assessoria nos mandou e reproduzimos aqui com a fala do deputado, o pronunciamento do deputado na Assembleia Legislativa. Lamentavelmente, a senhora veio a falecer e o anúncio é que no dia posterior ela seria operada, mas após 50 dias de aguardo. Sempre depois que morre, no outro dia ia acontecer. Para a gente ver as limitações, né, Luiz? Inclusive do Poder Judiciário, a família conseguiu uma liminar para forçar, né, o cônjuge hospitalar a fazer aí o procedimento, e mesmo assim não teve condição, porque a desestruturação da política de saúde pública no Estado é muito grande. Eu fiquei muito triste, viu, Oliveira? A família, nós entramos em contato, inclusive, com os familiares, né? A senhora Celeste, 72 anos. É um ser humano que morreu sem atendimento. Ela estava em perfeitas condições de saúde antes dessa fratura no fêmur. Ficou 50 dias esperando o procedimento na Santa Casa de Votorantim. Foi transferida para Itu, a família até que ficou esperançosa. Deu mais 20 dias lá e não aconteceu nada. Então mostra que, de fato, a saúde é um grande problema hoje dos sorocabanos e dos brasileiros em geral. Eu espero que o debate público nesse processo eleitoral, com esses casos, né, que sirva aí de exemplo para mobilizar todos os políticos aqui da região e inclusive nacionalmente, quando nós tivermos aqui em Sorocaba candidatos a presidente da República, candidatos a governador, que essa questão entre na mesa, porque eu acho que nós precisamos ter uma mobilização nacional para dar um tratamento digno. É claro que não vai ser aquilo, vai ter o fim da fila, né? Achar que não vai ter mais fila para ser atendido num serviço, sobretudo nessa área de imagem, de cirurgias de alta complexidade, que é muito custosa e o Brasil não tem tantos recursos para atender a pessoa assim de imediato. Mas pelo menos que a fila não seja tão longa e não demore, que as pessoas não dê o suficiente para que garanta a vida da pessoa. Não atenda em 10 dias, mas não daqui a um ano quando a pessoa está morta. Ou no caso dessa senhora, o idoso, pelo Estatuto do Idoso, ele já precisa ter uma prioridade em tudo. E nessa questão da saúde, ela deveria ter entrado já na prioridade máxima para poder ser atendida. Nós precisamos de gestores. Eu tenho colaborado bastante com a Santa Casa, né, para a gente possa ter uma referência no câncer aqui na região. Nós conseguimos liberar recursos, inclusive, para fazer a parte ali da oncologia, né, sobretudo a infraestrutura, porque o equipamento, o acelerador linear, vocês sabem, né, os sorocabanos hoje tem que ir até Guarulhos, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder fazer lá o atendimento na área do câncer. Então nós temos essa nova diretoria da Santa Casa hoje que está fazendo um trabalho, então tem alguns gestores surgindo aí, pessoas inclusive novas, e agora nós precisamos de investimento. Como você vê essa discussão hoje em Sorocaba da terceirização, da gestão compartilhada? Porque eu tenho visto você com uma proximidade muito grande com o padre Flávio na Santa Casa. E queira sim, queira não, é uma gestão compartilhada, né? Como que você vê o prefeito? Recentemente havia a possibilidade de fechamento daquela unidade pré-hospitalar da Zona Leste, mas houve um acordo com a promotoria e ela segue aberta até o ano que vem. Você visualiza que é possível trabalhar com essa questão da gestão compartilhada? Qual é a análise que você faz? Acho que é tranquilo, né, trabalhar com a gestão compartilhada, até porque a prefeitura não consegue prestar todos os serviços. Você tem a Santa Casa, por exemplo, que a saúde ela surgiu no setor privado. Surgiu na Santa Casa, surgiu na mão da Igreja Católica no Brasil. Era benemerência. Passou a ser direito com a Constituição de 88. Então hoje é um direito, o Estado que tem que prover esse direito ao setor privado, ele entra de forma complementar. Né? Então você tem que ter parcerias, é importante. Em relação ao PH da Zona Leste, eu desde o primeiro momento fui contra o fechamento. Nós tínhamos que fazer ali o quê? Ou colocar uma nova entidade ou a prefeitura assumir o serviço. Agora, deixar de existir aquele serviço importante, então, avaliação, erro danado. Né? Você vai perguntar, mas você faria a terceirização das UPHs e dos PAs, como o Crespo está propondo? Não faria. Por que eu não faria? Porque nós temos os médicos concursados para essas áreas, nós poderíamos abrir novos concursos públicos e preencher o quadro e ter um atendimento. Agora, o que a prefeitura vem dizendo, isso aí, quem acompanha e tem um mínimo de interesse nessa área, que é uma área muito importante do Brasil, sabe que precisa ser feito. Nós precisamos fortalecer os postos de saúde. Isso aí, quem é da área o pessoal chama, né? Está certa a prefeitura nisso? O fortalecimento dos postos de saúde está correto. Isso precisa ser feito em Sorocaba para ontem, inclusive. Ó, você pode fazer no posto de saúde atendimento clínico geral, você pode fazer o pré-natal com qualidade, você pode ter ginecologista, tem alguns postos que já tiveram no passado, até tem ainda, mas muito pouco dentista. Você pode ter uma série de serviços no posto de saúde que é perto da população, não precisa fazer deslocamento.
E se você mantém o profissional ali concursado, ele conhece a comunidade, isso é uma coisa muito importante, Olivia. A pessoa vai lá, já sabe que o cidadão ali ingere álcool, ou que tem alguém na família que já teve câncer, sabe que aquele ali ele não se alimenta direito, entendeu? Tem problemas às vezes de obesidade. Então o médico vai conhecendo o quadro clínico. A gestão compartilhada então, que você visualiza que é possível. Eu faria por dentro do setor público e manteria a gestão compartilhada com os parceiros que nós temos aqui em Sorocaba hoje já. O BOS, por exemplo, o modelo do BOS hoje. O GEPASSE, né, a Santa Casa, manteria o setor que faz diagnóstico, né, manteria. E, por quê? Porque tanto nas UPHs e nas UPAs e nos PAs, esse conhecimento da população ele é muito importante ao longo de 5, 6, 10, 15 anos. O problema do terceirizado é isso que nós estamos vendo agora na UPH da Zona Leste. Né? Teve um problema político, se corta, não se renova o contrato, né? A empresa vai e com ela vão os profissionais. E todo o conhecimento da região ali da Nogueira Padilha, que é uma região importante, histórica na cidade de Sorocaba, é muito antiga, se perde. Aí você vai contratar uma outra entidade até adquirir esse conhecimento, perde 5 anos. Então, eu advogo, acho que o fortalecimento dos postos de saúde está corretíssimo, nós defendemos. Agora, o problema, na minha avaliação, são as UPHs e as UPAs, você entregar na mão de empresas terceirizadas, porque você corre o risco depois, como o contrato ele é temporal, vence. E se elas forem para a mão, por exemplo, se a unidade pré-hospitalar da Zona Oeste e Zona Norte for para a mão da Santa Casa do BOS, fica de boa? Não, eu acho que seria o menos pior, o cenário menos pior, mas o ideal, para que a gente possa ter ali um médico com 25 anos de casa, 20 anos de casa, como nós temos em Sorocaba, tem médicos abnegados aí nos postos de saúde com 20 anos de casa. Né? O ideal seria que nós tivéssemos servidores públicos de carreira, por quê? Porque esse conhecimento acumulado é muito difícil e ele ajuda muito, porque é uma consulta de 40 minutos, você sabe, né? O médico, quando você vai lá, pergunta o que você come, se faz caminhada, se fuma, se bebe e tal. Abrevia tudo, se o médico já conhece o seu quadro clínico. Um negócio, uma consulta de meia hora pode virar de 5 minutos. Então, essa perda que eu acho que é muito ruim, e nós estamos assistindo isso agora com a UPH da Zona Leste. Né? Esse é o Raul Marcelo Paz e Amor? Oi? Esse é o Raul Marcelo Paz e Amor? Essa é uma das vantagens, ele tá ficando velho, né? Tá bom. 40 anos. Dr. Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião. Eu escutei aí tudo que o Raul colocou, mas o grande problema hoje que eu vejo, eu vou colocar primeiro essa questão a questão do Ministério Público. O que acontece hoje? Nós temos um problema no Brasil que não é de legislação, é um problema de interpretação, de como essa legislação foi colocada, como que ela é interpretada hoje. E hoje o que não falta são intérpretes. Eu, por exemplo, eu advogo o princípio de que uma compra pública ela tem que ser vista, tem que ser trabalhada do ponto de vista qualidade e resultado. Qualidade e resultado. Quando você tinha aí, a primeira lei de licitação que surgiu no Brasil foi o Decreto-Lei 200, que foi o decreto que regulamentou a administração pública, vamos dizer assim. Depois veio 2300, e até então, 2300, ele colocava aí os princípios quando você vai fazer uma compra pública. Que você tem que ter qualidade, você tinha um princípio de lógica. Vamos colocar agora a questão, o que acontece hoje, vamos colocar essa questão do Ministério Público. Eu entendo, eu como pessoa, como usuário, que uma empresa que teve um problema, que não é pequeno, é uma coisa gigante, não era para estar participando. Certo? Só que acontece o quê? Você impede essa empresa de participar. Não está transitado, o Tribunal de Contas aí fala, não, ela é obrigada a participar. Aí ela entra, você não, o prefeito não pode porque tem isso. Eu já vi isso acontecer. Você tem súmulas, inclusive, do TCU falando sobre isso. Então você cria uma situação ruim para o principal, que é o usuário do serviço público. Então nós temos que fazer, até você colocou, o Raul falou, mas precisamos de gestores. Não. Hoje nós precisamos de legisladores, nós precisamos de um judiciário que comece a entender, comece a parar com ou inventar coisas em relação à lei, interpretações esdrúxulas, e comece a trabalhar vendo o quê? Primeiro, o interesse público. E isso é o grande problema do Brasil hoje.
O que o Raul está colocando, e eu coloquei para você, é o trânsito em julgado. Se não tem trânsito em julgado. Eu vou colocar uma situação, Raul, uma situação ridícula, mas que acontece. Eu fiz um estudo agora sobre essa questão de legislação. Você hoje, essa empresa, eu pergunto para você, você acha que a merenda hoje é de qualidade para a criança? O que se serve para a criança é uma alimentação de qualidade dentro da escola? Lógico que não. Não é. É horrível. Sabe? Não é. Como que deixa isso acontecer? Por quê? Porque hoje você faz aquela licitação de menor preço que termina por mais cara. Serve-se porcaria e a preço. Ah, não, mas é mais barato não. Aí ao final fica muito caro. Só que se você não faz dessa forma, o prefeito pode ter uma improbidade, alguma coisa. Então a gente precisa parar, sentar, como nós vamos arrumar isso. Você vê, por exemplo, aqui a questão da saúde. Ah, não, nós não temos condições. Não temos condições. Hoje, estudo da Organização Mundial de Saúde. 100 bilhões, não é estudo do Luiz, a Organização Mundial de Saúde, de 100 bilhões, que são o valor público da saúde pública no Brasil, 40 bilhões são perdidos. É muito dinheiro. Então dinheiro tem. O problema é como que nós vamos trabalhar isso aí. Não, é importante que o Luiz colocou, porque de fato você tem uma demora muito grande para terminar os processos licitatórios por conta desses recursos mesmo. E eu acho que nós poderíamos ter, aí eu falei na ideia de gestão no sentido mais amplo, essa gestão entre o executivo e o judiciário, inclusive, uma gestão de Estado, que acontece em muitos países, que é você tentar ajudar e não atrapalhar, tentar resolver a questão, né? Exato. Eu acho que isso nós precisamos mesmo no Brasil, mas nesse caso específico da merenda de Sorocaba, o ouvinte da Cacique, a prefeitura ela teria várias possibilidades de resolver, vamos dizer assim, se o promotor de fato tem um entendimento que a empresa que está não possa continuar. Você pode entregar para a segunda, que participou da licitação, você pode, a prefeitura assumir o fornecimento da alimentação, então assim, as crianças não vão ser prejudicadas nesse processo, né? Agora, é preciso ter um entendimento que nós somos cinturão verde do estado de São Paulo, né? Dá para servir verdura, legumes para as crianças, fruta, uma alimentação de qualidade no cardápio escolar, tranquilamente, porque nós temos essa capacidade, vamos dizer, agrícola aqui na região de Sorocaba. Claro. Deputado Raul Marcelo, nós estamos já entrando no período eleitoral e alguns prazos são cumpridos. No próximo sábado termina o prazo para que apresentadores, ou seja, essa abertura maior para entrevista, como estivemos no dia de hoje aqui, é lógico que algumas vão continuar acontecendo, mas de uma forma muito limitada. Então, nós justamente chamamos o deputado para conversar conosco, para poder o ouvinte ter uma avaliação do seu trabalho, né, durante todo esse período aqui, e as suas considerações a respeito desse mandato e a expectativa para um novo mandato. Mas o deputado já sai daqui com uma informação, ou seja, eu vi aqui no Facebook um ouvinte dizendo o seguinte: Oliveira Júnior, esse rapaz que está falando aí, que deveria ser nosso prefeito, é a Marisa Frioli, viu? Eu acho que então tá aí, já saiu aí. Então tem que eleger você para deputado agora e depois você sai para prefeito. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, viu, Oliveira? Nós vamos aí para essa eleição, né? Então vamos despedir aqui. Mas já definiu, é deputado estadual ou federal? Nós vamos disputar para estadual. Estadual? Para estadual. Ficar aqui mais próximo da cidade. Eu termino um mandato, né, de deputado, não sei o que vai acontecer no processo eleitoral, termino um mandato muito feliz, né? As pessoas têm uma expectativa grande em relação aos políticos não se envolverem em escândalos, né, nessas confusões aí que tem. Eu termino o mandato sem me envolver em nenhum processo de escândalo, né, assim, essa questão da honestidade, ela é muito importante para o brasileiro e sobretudo para o sorocabano na hora de escolher os seus representantes. Então termino um mandato aí de consciência tranquila, que fiz o que era possível de ser feito. Se o povo achar que a gente deve continuar, nós vamos disputar a eleição e a gente continua, e se achar que não, eu vou voltar ali para Cesário Mota, ali no 339, lá no escritório, né? Ali é seu escritório de advocacia. Isso, e continuar dando minhas aulas aí, ajudando aí o pessoal das escolas públicas aí, né? E agora, se o povo achar que ele tem que continuar, nós vamos continuar. Essa questão da universidade é muito importante. Na área da saúde, que é o segundo maior preocupação do sorocabano, a gente conseguiu R$2,5 milhões aqui para atender reformas em pós-saúde, e sobretudo esses projetos no setor do câncer ali na Santa Casa, em parceria
com essa nova gestão da Santa Casa, eu me animei, porque antes a gente não ia em reuniões lá, viu? Importante dizer aqui, porque não sentia muita firmeza. Agora que tem um pessoal mais, vamos dizer assim, sério, o Padre Flávio, toda a equipe, tem os amigos, né, que ajudam a Santa Casa, a gente está fazendo várias parcerias, conseguimos liberar inclusive recursos também para o GEPASS, e estamos propondo mais coisas no orçamento para poder contribuir com a saúde pública da cidade. Tá, João? Então quero agradecer bastante os ouvintes. Tem várias iniciativas, eu estou negociando lá agora na Assembleia um projeto de lei na área da segurança pública, que é para poder ter um atendimento médico, clínico, psicológico para os servidores da segurança, policiais civis e militares, que sofrem aí com a violência. Que a gente acha às vezes que são só as pessoas do povo, né, ou o lado de lá, né, as pessoas que cometem delitos, mas os servidores que atuam também em situações de estresse precisam do atendimento. Né? São pais de família, são trabalhadores, precisam de um atendimento. Então nós estamos negociando um projeto lá, eu acho que é possível até de ser aprovado ainda antes de terminar essa legislatura, que é uma outra área que está preocupando bastante. São 62 mil homicídios no Brasil ano passado. Os dados de Sorocaba e do Estado de São Paulo são menores, é verdade, mas ainda há uma sensação de insegurança muito grande e muitos servidores aí morrendo, né, nessa insana guerra, né? Exato. Não devia ser, né? Deveria ser uma política de segurança, com respeito aí aos direitos das pessoas, tal. Não tem que ser uma guerra. Guerra a gente faz contra o país, né? Tá bom? Então, obrigado, viu, Oliveira, o Luiz, nosso amigo da Tecla, todos os ouvintes da Cruzeiro do Sul, e quem quiser seguir conversando comigo, debatendo os temas, lá nas redes sociais. Esse ano aqui na eleição tá, vamos dizer assim, tá liberado o debate, né? Claro. Inclusive, publicação paga, eu acho que vai ficar até um pouco tóxica aí as redes sociais, mas enfim, lá dá para seguir conversando, e depois do processo eleitoral a gente volta aqui com a Você levantou hoje por volta de que horas? Oi? Levantou as estrelas? Eu levo meus filhos na escola de manhã, né? 6h15. Você olhou para as estrelas? Olhou para as estrelas? Você viu o Cruzeiro do Sul hoje, que você falou assim, muito obrigado, amigos da Cruzeiro do Sul. Um abraço. Amigos da Cacique. É da Cacique. Um abraço, hein, parceiro. Mas essa semana eu já dei aqui também. Um abraço, eu falei com eles pelo telefone esses dias já. Tá tranquilo, tá. Mas é todo amigo aqui em Sorocaba. O importante é que cada um atinja o seu público. Né? Um abraço, Raul. Até mais.